O mercado de prata está ficando absolutamente louco. E eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter uma volatilidade mais intensa ainda nos mercados. E o que eu quero falar aqui é como eu pretendo surfar esses próximos dias, o que eu acredito que pode acontecer e quais as consequências para o longo prazo de tudo isso. E para isso, eu quero entrar em como funciona o mecanismo da Comex e o que ela pode fazer para tentar barrar esse estresse que a gente está vendo nos últimos dias. Bom, vamos lá. A gente entrou agora entre 15 e 23 de fevereiro no Ano Novo Chinês. Então a Bolsa de Metais de Xangai fecha. São 9 dias consecutivos sem a principal âncora física do preço do maior comprador de metais do mundo. Ou seja, durante essa semana a gente vai ficar de olhos vendados para o preço da prata física no mundo. E quando essa âncora some, o que fica é apenas o mercado de papel operando sozinho. Isso significa que o cassino financeiro que a Comex está hoje está livre para fazer qualquer coisa. Então, abre-se espaço para uma possível zona de manipulação. E o que pode acontecer nesse intervalo de dias? Uma pressão artificial de vendas, vendas fantasmas, posições vendidas descobertas crescendo, ou seja, são contratos criados sem lastro físico algum. E é possível, inclusive, que a CME volte a exigir um aumento de margens de novo, né, como já fez diversas vezes esse ano. Mas o problema é que o mundo real, né, e já falei várias vezes, ele não funciona em papel. E a Ásia, ela vai voltar a operar no dia 24 e toda a demanda represada e reprimida desses dias vai voltar pressionando o mercado violentamente. E em vários momentos da história, em ativos que estruturalmente estavam estressados, depois de algumas quedas artificiais, frequentemente são seguidas por recuperações violentíssimas de preço, porque é justamente quando os compradores físicos retornam. E eu acredito também que, dependendo como for os próximos dias, a gente talvez não esteja preparado para o que pode vir a acontecer no mercado de prata. Na minha visão, em níveis de estresse maior, a gente pode recuperar talvez 110, 120 dólares rápido. E eu vou te explicar por que eu acredito nisso. Se você ligar essa questão dos mercados chineses com os estoques atuais da Comex, o cenário pode ficar mais estressante ainda e mais interessante. Então vamos lá. Hoje a Comex é a maior bolsa de prata do mundo e ela tem somente 93 milhões de onças registradas disponíveis para entrega. Só que até o final do mês, desse mês agora, ela tem algo próximo de 300 milhões de onças em contratos em aberto. Ou seja, se a parte comprada exigir entrega, vai precisar ser entregue essa quantidade de onças. E o primeiro aviso para a entrega do contrato de março é no dia 27 de fevereiro. Então, algo precisa acontecer especificamente até esse dia. Em janeiro, para você ter uma ideia, 50 milhões de onças foram solicitadas para entrega. E em fevereiro, até o dia 12, a gente já estava próximo de 20 milhões de onças. Então a principal questão é quanto vai ser solicitado de entrega do Open Interest. Só que aqui tem outro agravante maior ainda. Uma das questões mais importantes que a gente precisa notar é que março é um mês de entrega de prata. Ou seja, muitas indústrias elas se organizam para receber a prata justamente no mês de março. Então, geralmente, as entregas de março tendem a ser maiores num dado histórico. Ano passado, por exemplo, a gente teve 80 milhões de onças em entregas. Como será que esse ano vai ser? Bom, os cofres da Comex eles vêm sendo drenados em média cerca de 800 mil onças por dia nos últimos meses, mas nas últimas semanas esse ritmo tem se intensificado. Em alguns dias a gente vê saídas acima de 2, 3 até 5 milhões de onças. E só para a gente comparar com os anos anteriores, em janeiro de 2024 a gente teve 7 milhões de onças solicitadas. Ano passado 12 milhões e esse ano de 2025 em janeiro foram 50 milhões. O ritmo de retirada é insano. É como se a indústria inteira tivesse já antecipando seus pedidos e garantindo o metal antes que ele se torne mais difícil de se obter. O sistema, né, a CME, está sob uma pressão gigante. E ela já vem mostrando que vai usar todas as armas possíveis para garantir que ele continue funcionando.
Ouro, prata, metais em geral, ações de mineração estão extremamente voláteis. Os preços podem cair e subir muito em um único pregão. E a gente está vivendo em uma disputa intensa entre a realidade física do mundo, em que a prata é necessitada para o uso industrial, contra uma engenharia financeira de alguns gestores que operam sobre contratos e alavancagem. Esses gestores fazem isso há anos, há décadas, e sempre foram bem-sucedidos. Mas eles nunca tiveram uma problemática tão grande de desajuste estrutural como a gente está vendo agora no mercado de prata. E como que a Bolsa de Commodities opera para que ela não tenha problemas? Então vamos lá. A maioria dos participantes dos contratos futuros que operam na COMEX nunca chega a tocar no metal. O que é negociado são só promessas. Então é negociado um contrato futuro que geralmente tende a ser liquidado em dinheiro. A maioria dos players que estão dentro do mercado de futuros da COMEX, eles não estão ali para ter a prata, mas eles estão ali realmente para ter um lucro financeiro com a operação. Ou seja, eles são especuladores mesmo. Até por essa razão, às vezes 10 ou 15% dos contratos em aberto são pedidos de prata em si. Geralmente são feitos pelas indústrias e empresas que precisam dessa prata. Eles não estão especulando, mas estão usando esse tipo de investimento para ter a garantia do metal. Só que a partir do momento que o metal é muito escasso, esses números não são mais 10 ou 15% de pedidos. Eles podem chegar a 70%, 80% dos contratos em aberto serem exigidas as entregas de prata em si. E como eu comentei, durante décadas o sistema ele funcionou com esses grandes players ganhando bilhões de dólares com o custo de carrego de quem estava apostando na alta. E a prata, durante todos esses últimos anos, ela permaneceu estável. Então foi uma fábrica de ganhar dinheiro para esses players. E agora falando da COMEX, que, como eu falei, é a Bolsa de Commodities, dentro da estrutura contábil dela tem a prata registrada, que ela é disponível para entrega imediata, e a prata elegível, que ela é armazenada nos cofres, mas pertence a terceiros, geralmente bancos, fundos ou até investidores. Só que essa prata não está automaticamente disponível para entrega. Só que quando a COMEX divulga o seu inventário, ela coloca o inventário completo, somando o que ela possui de metal e o que ela só custodia, mas não é dela. Então esse total divulgado hoje está próximo de 400 milhões de onças. Mas disponível de fato para entrega imediata, a gente tem um pouco mais de 90 milhões. E sabendo dos números que eu falei, com entregas de 50 milhões, 80 milhões em alguns meses, será que a reposição que ela tem faz com que ela consiga cumprir todos os contratos nos próximos meses? Para mim, a resposta é meio óbvia e é não. A demanda de prata no mundo está assustadora e muitos players estão comprando também grandes quantidades, apostando que ela vai ser um dos grandes metais para a indústria tecnológica nos próximos anos. Então, quem tiver esse metal vai sair na frente, não só investidores, mas até países. E se ela não vai conseguir acompanhar o ritmo de entregas, quanto tempo esse desequilíbrio pode ser sustentado e o que pode acontecer se essas entregas não forem cumpridas? Isso que eu quero conversar um pouco com vocês. E para mostrar o quão complicada a situação tá, eu vou dar outro dado super relevante para vocês, que é a taxa de leasing. Esse é um dos indicadores mais importantes do mercado físico. A taxa de leasing, ela mede o custo para tomar prata física emprestada. E em um mercado normal, essa taxa varia entre 0,2% e 0,5%. Só que esse ano, a gente está vendo oscilações entre 6,5% e 8% de taxa. Isso não acontece quando há abundância de prata. Se tivesse muita prata disponível para empréstimo, esses empréstimos seriam baratos. Isso mostra que o que está acontecendo é realmente uma escassez grande e generalizada. E um exemplo é que quando um participante precisa entregar prata em breve, mas não tem ela, ou seja, ele está descoberto, só que outro participante tem um inventário, mas ele não vai usar aquela prata durante algumas semanas ou meses. Então os participantes se emprestam essa prata e para isso, quem está pegando emprestado precisa pagar juros ao proprietário da prata. Então vender a descoberto envolve vender uma commodity a um preço alto com a intenção de recomprar ela depois que o preço cair e devolver o item emprestado. Só que se um especulador quer ficar vendido fisicamente, ele precisa obter o metal. E tomar a prata emprestada garante que as negociações
estejam cobertas por inventário real. Então, para mim, o que essa taxa mostra é o estresse generalizado que a gente está vendo nesse mercado. São níveis de taxa gigantescos. Os bancos, eles foram multados em bilhões de dólares por operarem justamente dessa maneira que eu falei, sem lastro algum, totalmente descoberto. Alguns chegando a pagar multas bilionárias por manipulação, mas eles continuam operando da mesma maneira. Então pense comigo, a gente sabe que o mercado está totalmente estressado, que o nível de entregas está sendo cada vez mais alto, o número de contratos abertos está muito superior à prata que tem em estoque. Enfim, algumas coisas precisam acontecer para que a conta feche. E se a gente for fazer as contas, provavelmente a gente vai chegar até o último dia de fevereiro com os estoques beirando próximo de 70 milhões de onças registradas. E não tem como chegar no último dia com menos metal do que precisa ser entregue. E para fazer esse número bater, o preço da prata inevitavelmente precisa subir. E eu vou te explicar aqui por que eu acredito nisso. Porque quando o preço do metal sobe, ele incentiva quem tem o metal elegível possa vender e deixar ele como registrado dentro da COMEX. Os players, eles tendem a vender somente quando o preço faz sentido para venda. Se esses players encherem os estoques da COMEX, ela não vai ficar sem estoques para entrega. Outra coisa que pode acontecer é que quem está vendido encerre ou role a posição antes da exigência das entregas. Por esses dois motivos, eu acredito que a gente pode ver os últimos dias do mês marcado por uma forte pressão de alta, porque ambos os cenários exigem que o preço esteja mais alto para ser materializado. Mas tá, vamos pensar em um cenário extremo. Se realmente a COMEX enfrentar uma incapacidade de entregar, o que isso pode acontecer e gerar dentro dos mercados? Antes de explicar o que eu acredito, eu preciso falar que eu acho que é pouco provável que ela colapse. Ela tem ferramentas para isso não acontecer, mas ela pode declarar, até em alguns casos, força maior e liquidar a posição em dinheiro. Ela pode fazer isso, mas vem a um custo extremamente alto, porque isso destruiria a credibilidade do mecanismo de formação de preço das commodities. E a gente não está falando só de prata. A COMEX é a maior bolsa de commodities do mundo. Isso coloca em xeque todo o sistema de contratos futuros de várias commodities. O que eu vejo é que, inevitavelmente, eles vão precisar recomprar essa prata antes de entrar. E isso vai elevar o preço. Ou as pessoas vão comprar o físico, que também vai elevar o preço. Então, depois que o mercado chinês voltar até o final de março, eu acredito que a gente vai ter um mês muito bom e dias de altas significativas no mercado de prata. Mas vamos lá, eu quero dar alguns dados históricos, né? A CME ela já enfrentou alguns momentos de estresse, assim como a gente está vendo, e eu quero abordar aqui como que ela reagiu nessas outras datas de estresse, principalmente com a prata, né? E o que eles fizeram, e eu vou explicar também por que dessa vez vai ser diferente de todas as outras. Nos anos 80, os irmãos Hunt, eles acumularam prata durante alguns meses e o preço basicamente explodiu, indo a 50 dólares nos anos 80, para você ter uma ideia. A bolsa acabou mudando as regras no meio do percurso, implementou até uma regra que não podia comprar, só vender. A gente já viu em outros casos, também recentes, como a GameStop, em que o mercado acabou suspendendo a negociação das ações dessa empresa. Então, quem são os dealers do mercado acabam, às vezes, fazendo coisas inacreditáveis. Só que nos anos 80, a prata realmente caiu com essa intervenção da CME. Os irmãos Hunt foram destruídos e perderam bilhões de dólares. Ou seja, com a prata indo de 50 dólares até 10. Ou seja, a CME acabou vencendo. Em 2011, houve um massacre das margens no mercado de prata. Então, o que aconteceu? A CME ficou aumentando as exigências pouco a pouco. Aumentou 5 vezes em poucas semanas. E também fez o preço da prata despencar. Ela caiu 50% em pouco tempo. Então, toda vez que a prata ameaça romper para cima de uma maneira muito grande, o dealer da bolsa muda as regras. E eu não sei se eles vão fazer e o que eles vão fazer dessa vez. Mas eu já vou explicar por que eu acredito que dessa vez eles não vão conseguir fazer diferente. Primeiro, porque eles já aumentaram mais vezes do que aumentaram em 2011 e não segurou o preço. Mas tanto nos anos 80 quanto 2011,
havia bastante prata nos estoques da Comex. A alta era uma alta basicamente especulativa e não estrutural, não de déficit e falta de prata no mundo. Isso faz com que a dinâmica mude totalmente do mercado. Agora os cofres deles estão quase vazios e, inevitavelmente, ela não consegue suprir a demanda que necessita com a mesma rapidez que tem a vazão da prata que ela tem estocada. Então eu acredito que vai chegar um ponto que a CME vai perceber que, na verdade, a melhor alternativa dela não é o preço da prata cair para que não haja pedidos de entrega, e sim que o preço do produto esteja, na verdade, alto. Que a ideia base sempre foi, vamos derrubar o preço da prata para que aquelas pessoas não exijam a prata. Mas agora, o que está acontecendo é que não importa o preço da prata cair, o que as indústrias querem é a prata mesmo. Só que assim, se o preço da prata subir muito, os estoques eles até ganham uma sobrevida, como eu comentei, porque aí quem possui prata elegível pode liberar ela para Comex para ser entregue. Porque daí você pode começar a vender ela a um preço mais alto e deixar ela para a Comex entregar. Então a Comex, na verdade, ela sempre teve do lado dos principais bancos que têm mesa de metais, né? Os dealers de metais. Porém, agora eu acredito que seja a hora dela largar a mão deles e buscar a própria sobrevivência. Porém, mudar regras e margens não vai ter o mesmo mecanismo para controle de prata física. Isso acontece em mercado especulativo. Eles conseguem mudar o rumo do mercado, mas quando o mundo inteiro necessita desesperadamente de mais prata, a questão é totalmente diferente. Enfim, se eu fosse resumir esse vídeo, eu diria que os estoques estão significativamente menores, elevando o processo de evasão. A demanda industrial é muito crescente, a oferta de produtos não cresce mais do que 3% ao ano, o déficit físico é real e ele já vem há mais de 5 anos nesse mercado. Apesar dessa oscilação maluca de preços dos últimos dias, nada mudou para que os metais preciosos deixem de ser relevantes. Na verdade, até o contrário, o mundo está cada vez mais endividado, mais instável, mais dependente de ativos tangíveis, mais do que nunca. E nesse contexto que a gente precisa observar os próximos movimentos com mais atenção. Se você quer acompanhar esse mercado com atualizações praticamente diárias, vire membro aqui do canal. Você tem acesso a vídeos exclusivos e algumas das minhas principais teses. E se você quer alguma coisa mais personalizada, quer falar diretamente comigo para entender não só os riscos da tua carteira nesse momento, mas também estruturar uma melhor maneira de proteger teu capital nesse momento louco que o mundo tá, eu deixei um link aqui abaixo para você. É um formulário super rápido, preenche ele que eu entro em contato com você nos próximos dias. Bom, no mais é isso. Qualquer dúvida, deixa o teu comentário aqui nesse vídeo. Se gostou, curta e lembre de compartilhar com os teus amigos. Uma ótima semana e bons estudos.